Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a nossa penúltima aula referente a limites e continuidade. Próxima aula, já a nossa última aula desse assunto, logo após nós iniciamos as derivadas. Então, bora lá. Bom, o que significa, uma função ser contínua? Se a gente for pensar de modo gráfico, significa toda aquela função em que não tem buracos, não tem quebras. O que quero dizer com isso? Quando eu coloco a caneta, lapiseira ou lápis no papel, se eu for desenhar o gráfico dessa função, eu não vou precisar tirar o meu instrumento de escrita da folha. Ele sempre vai estar na folha. Por exemplo, um polinômio, eu não preciso, sempre vai estar lá. Então, polinômios são contínuos sempre, mas a gente vai discutir isso. E além disso, como que a gente efetivamente consegue ver se uma função é contínua? Se ela satisfaz esses três critérios aqui. Então, f de c está definida, se ela é contínua num ponto x igual a c. Então, f de c tem que existir, tem que ser um número. O limite quando x tende a c da função, ele também tem que existir. E o limite que a gente encontrou tem que ser exatamente igual ao valor da função lá no início. Então, respeitando esses três critérios, a gente vai garantir que a nossa função ela vai ser contínua. Então, para a gente começar, a melhor forma de entender continuidade é basicamente a gente fazendo as contas, entendendo como funciona. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem que determinar se essa função aqui, ela é contínua em x igual a 2. Se tu quiser tentar, respeitando aqueles três critérios que eu acabei de mostrar, tenta aí e vê se tu consegue. Se não, vem comigo que eu vou resolver contigo este problema. Então, olhando aqui, a gente tem três critérios que a gente tem que definir, lembra? Primeiro critério, dado que f de c tem que existir. No segundo critério, que o limite quando x tende a c de f de x, ele também tem que existir. E o terceiro critério, que o limite quando x tende a c de f de x, este cara aqui tem que ser igual a f de c. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí. Nosso c é 2, nesse caso, então, f de 2, olhando a nossa função aqui, na verdade não é f, me desculpem, é h. Então, h de 2 é igual a 4. Beleza, existe. Então, conseguimos o primeiro caso. Então, agora, no segundo, a gente vai ter que fazer o seguinte, o limite quando x tende a 2 da nossa f de x, nesse caso, isso aqui são valores diferentes de 2. O nosso x está indo para 2. Então, no caso, isso aqui é igual a 4. Beleza, igual a 4. Existe. E o terceiro caso, que é o limite quando x tende a 2 de f de x, ele vai ter que ser igual a f de 2. E daqui, o que a gente faz? A gente já viu que esse limite deu 4 e que f de 2 é igual a 4. Tudo certo? Então, a gente sabe que deixa eu arrumar esse em x igual a 2, h de x é contínua. Tá bom? Então é isso, a gente respondeu a pergunta do nosso problema. Então, voltando aqui para a nossa aula, a continuidade tem certas propriedades que podem nos ajudar mais para frente, em alguns problemas, mas dado f e g, as duas funções contínuas em C, as duas funções contínuas num ponto C, então a soma dessas duas funções vai continuar sendo contínua neste ponto. A subtração das duas funções vai continuar sendo contínua também. A multiplicação, a mesma coisa. E a divisão também, dado que g de c não pode ser zero, tem que ser diferente de zero.
senão ele vai ser descontínuo neste ponto, tá bom? E a gente também diz que um polinômio, como a gente já falou lá no início da nossa aula, um polinômio ele é sempre contínuo em toda parte, né? Por quê? Porque se tu vai desenhar o gráfico de um polinômio, ele nunca sai do papel. Ele é contínuo sempre. E se tu for tirar o limite vindo tanto pela esquerda, tanto pela direita, a gente sempre vai ver que ele sempre vai dar um valor, sempre vai existir este limite. E a função sempre vai estar definida nesse ponto. Então, com isso a gente consegue ver que as nossas funções polinomiais, elas são sempre contínuas em um ponto. Então, um polinômio é sempre contínuo. Se te perguntarem, polinômio é descontínuo? Não, polinômio é sempre contínuo. E a gente também tem que tomar cuidado com as nossas funções racionais. Uma função racional, ela é contínua em cada ponto em que o denominador não se anula. O que quer dizer com isso? Ela é contínua em todos os pontos em que o denominador é diferente de zero. E ela é descontínua em todos os pontos que o denominador é igual a zero. Vamos resolver isso fazendo um exercício? Então, bora lá. Então, dada essa função aqui, a gente tem que descobrir os pontos de descontinuidade dela. Aqui está o gráfico, que a gente vai discutir depois que eu resolver com vocês o exemplo, mas aqui é o gráfico da função. Vamos lá, então? Então, olha aqui. A gente tem esta função aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar que a função ela é contínua nos pontos em que o denominador é diferente de zero e ela é descontínua nos pontos que o denominador é igual a zero. Vamos encontrar esses pontos que ele é igual a zero. Então, resolvendo por Bhaskara aqui, o que a gente vai ter? 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1, 2 vezes 1. Então, aqui a gente tem 5 mais ou menos 1 sobre 2, 5 mais 1 sobre 2, 5 menos 1 sobre 2. Isso aqui é Bhaskara, tá, pessoal? 6 dividido por 2, 4 dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 3 e 2. Então, y pode ser escrito como x² menos 9 sobre x menos 3 vezes x menos 2. Então, tá vendo que em x igual a 3 e em x igual a 2 o denominador vai dar 0? Então, com isso, a gente conclui que em x igual a 2 e x igual a 3, a função f de x é descontínua. Tá bom? Então, porque é onde o denominador se anula. Em especial aqui, pessoal, a gente consegue ver que em x igual a 2, o que vai acontecer aqui? Em x igual a 2, a gente tem um ponto de assíntota vertical, né? Em especial, x igual a 2 é uma assíntota vertical. Por que que o x igual a 3 não é? Porque senão aqui eu vou acabar tendo 0 dividido por 0. E aí é uma descontinuidade, é uma indeterminação que a gente não consegue definir. Então, se a gente voltar lá para a nossa aula, a gente vai ver o quê? Que a gente tem o que? Uma descontinuidade em 3, ela não está definida, e em 2 a gente tem a nossa assíntota vertical, onde ela decresce sem cota e cresce sem cota. Tá bom? E este outro exemplo aqui, o que acontece? Esse outro exemplo aqui, a gente também tem que determinar se essa função é contínua ou não. Então, aqui tem um gráfico dela. Vou resolver contigo. Se tu quiser dar uma pausa no vídeo, tenta resolver tu, mas vamos juntos lá. Então, a gente vê que é x igual a 2. Lembrando, né, a gente tem as 3 regrinhas que a gente tem que ver. Se em f de c
se a função existe, né, se ela está definida. A gente precisa ver que o limite, quando x tende a ser de f de x, ele também tem que existir, certo? E o item 3, que o limite, quando x tende a ser de f de x, isso aqui tem que ser igual a f de c. Nesse nosso caso, c é igual a 2, né? A gente está vendo aqui. Então, no primeiro item, f de 2 é igual a 1. Então, beleza, existe. No item 2, o limite quando x tende a 2 da nossa função, quando aqui valores são diferentes é isso, quando o valor é exatamente 2 é isso. Então, isso aqui é 1, 1. Beleza. E o 3, que é o limite, quando x tende a 2 da nossa f de x, isso tem que ser igual a f de 2. E aí a gente tem isso, né? 1 é igual a 1. Então, sim, nossa função é contínua em x igual a 2. Tá bom? Vamos voltar lá para a aula. Esse assunto não tem muito mistério, pessoal. É vocês resolverem esses 3 pontos e com isso irem vendo se a função é ou não é contínua. Vamos ver esse exemplo aqui, que eu cobri na minha última prova da minha turma de cálculo do verão. E eu já vi em bastante provas de universidades esse tipo de exemplo. A gente tem que achar um valor de k de forma que essa função seja contínua, né? Então, bora lá resolver comigo este exemplo. Então, o que acontece? De novo, eu vou escrever aqui, não para ser repetitivo, mas para vocês irem lembrando sempre. Lembra? F de C tem que existir. Eu faço isso porque eu sei que vai ter gente que pode esquecer. Na 2, o limite, quando x tende a C de f de x, ele também tem que existir. E no item 3, o limite, quando x tende a C de f de x, tem que ser igual a f de c. Então, nesse nosso caso, o nosso c é igual a 1 da nossa função. Outro detalhe da nossa função é o seguinte, ó. Todos os valores de x menores do que 1, a nossa função vale 7x menos 2. E todos os valores maiores, a nossa função vale k vezes x ao quadrado. Isso é muito importante para a gente ver. Então, a primeira coisa, o item 1, f de 1. Para todos os valores de x menores ou iguais. Então, a gente tem essa função aqui, ó, 7 vezes 1 menos 2. Isso aqui dá 7 menos 2, que é igual a 5. Beleza. Satisfizemos esse primeiro item. Item 2. O limite, quando x tende a 1, de f de x. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Ó. Quando a gente vai ter que dividir em 2 casos. A gente vai ter que ver o limite quando x tende a 1 pela esquerda. E a gente vai ter que ver também o limite quando x tende a 1 pela direita. Quando x tende a 1 pela esquerda, a função que nos interessa é essa aqui. Então, isso aqui vai ser 7x menos 2, que dá 5. Quando x tende a 1 pela direita, a nossa função é kx². E como é kx², se a gente substituir isso aqui, vai ser k1², que é igual a k. Então, para a gente ter este limite existir, os limites laterais têm que serem iguais. E para eles serem iguais, só vai acontecer se o k for igual a 5. Então, com k igual a 5,
eu tenho que esse limite existe. E no item 3, né, só para a gente completar, apesar de a gente já achou o valor do k, né, o limite quando x tende a 1 de f de x igual a f de 1. Então daqui a gente sabe que 5 vai ser igual a 5. Então a gente descobriu que k tem que ser igual a 5, de forma que este limite exista, e com isso a gente conclui que a nossa função ela é contínua em x igual a 1. Além disso, pessoal, a gente tem um teorema muito importante que é tratado aqui nessa parte da continuidade, que é o teorema do valor intermediário, né? Está escrito teorema do confronto, mas desculpem, é o teorema do valor intermediário. O que diz o teorema do valor intermediário? Que eu tendo um intervalo AB, tá? O que acontece? Se f for uma função contínua em um intervalo fechado AB, e k um número qualquer entre f de A e f de B, inclusive, então existe um mínimo, no mínimo um valor x, tal que o x vai estar entre o A e o B, e f de x vai ser igual a k. Então significa que a gente sempre vai encontrar um valor no meio. E aí tu me pergunta, tá, Yuri, mas por que precisa saber esse teorema? Porque ele nos ajuda a encontrar algumas raízes da nossa função. Então como é que a gente usa esse teorema? Eu tenho esse valor aqui, e eu sei que uma das raízes dele está entre 1 e 2. Então eu aplico 1, 1,1, 1,2, até 2. E eu vejo, aqui deu negativo, 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 positivo. Quando a gente tem troca de valores, significa que aqui no meio tem uma raiz. Então eu diminuo agora, o meu intervalo não está mais entre 1 e 2, agora ele está entre 1,3 e 4. Opa. E eu faço 1,31, 1,32 até chegar a 1,4. E eu vejo negativo, se eu aplicar esse valor na nossa função, né? Negativo, opa, positivo. Então eu sei que a minha raiz está entre 1,32 e 1,33. E assim tu vai refinando de modo a encontrar uma das raízes do polinômio. Então com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, que eu te ajudo o mais breve possível. Fica bem, nos vemos semana que vem. Tchau!